Você já sentiu que o mercado luta contra você o tempo todo? Talvez isso aconteça porque você esteja indo na direção errada. Hoje eu vou te mostrar como seguir o movimento principal do mercado pode transformar as suas operações, aumentar suas chances de lucro e, de quebra, diminuir o estresse. Vamos direto ao ponto? Bora descobrir como surfar as ondas do mercado a favor da maré. E é importante iniciar com uma definição simples do que seria essa maré. O movimento principal, também chamado de tendência macro, é a direção predominante que o ativo está tomando em um período maior de tempo. Pode ser de alta, de baixa ou uma lateralidade. E mesmo no day trade, onde operamos movimentos rápidos, é essencial saber o contexto maior, porque os movimentos a favor da tendência principal geralmente são mais fortes e consistentes. Vejam o índice no gráfico diário. Claramente aqui temos um movimento de tendência de baixa, com o mercado fazendo topos e fundos mais baixos. Com isso definido, a nossa principal intenção nesse mercado é vender. Sabendo disso, vamos então contextualizar o dia de hoje. O índice ele abriu em um contexto de consolidação e podemos ver isso já nas duas primeiras barras. A barra 2 ela não conseguiu dar continuidade ao movimento, rompendo a máxima ou a mínima da barra 1. E o mercado permanecerá dentro desse contexto de consolidação até que comece a fazer rompimentos a favor de uma direção. O mercado então faz uma correção e novamente agride a máxima, conseguindo romper nessa barra e confirmar nessa, fazendo uma tendência de alta. Porém, como vocês podem ver, o mercado marca um topo aqui, faz um pullback, agride novamente esse topo, fazendo uma quebra de estrutura. Corrige no 50% macro e agride novamente o topo, quebrando uma estrutura novamente. Nesse caso aqui, nós temos uma quebra macro. E se o preço ele não rompe a máxima, o objetivo dele é buscar a mínima. Como estamos em um mercado com a tendência macro de baixa, a nossa prioridade é vender. E esse é um excelente contexto. Com o topo então marcado, vejam que o mercado começa a apresentar muita dificuldade de romper esse topo. E nesse ponto aqui, o mercado deixa dois belíssimos gatilhos de venda a favor do movimento principal, do movimento macro do mercado. Essa venda, ela foi acionada, porém levou um stop reto. E aqui temos logo uma lição de ouro. Mesmo operando a favor da tendência principal, é óbvio e claro que você tomará stops. Entretanto, a longo prazo, a sua taxa de acerto será bem maior operando a favor do movimento e os seus trades serão mais extensos e rápidos, com menos pressão emocional. Porém, observem aqui que após o mercado gerar esse stop, isso foi apenas um movimento de captura de liquidez. Temos aqui essa região marcada, que era um fundo que era suporte, quando rompido, vira resistência. Vejam aqui esse fundo bem definido. O mercado, ele tentou agredir muitas vezes, romper esse ponto aqui, 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 não conseguiu, até que nesse momento aqui, ele conseguiu romper e voltou para testar essa região. Foi nessa região que esse movimento aqui aconteceu. Foi um movimento rápido e explosivo. E se de fato isso fosse uma tendência de alta, o que é que eu espero em um movimento como esse? Que o mercado ele faça uma correção em um ponto de suporte e siga rompendo topos. Mas não foi isso que aconteceu.
o preço ele parou nesse ponto e após romper a primeira mínima da barra, ele nem quebrar a estrutura novamente quebrou, nem fazer esse movimento quebrando a estrutura para fazer um topo duplo o mercado fez. Ele simplesmente rompeu a mínima e começou a descer. Podemos ver claramente, como eu mostrei para vocês no gráfico de 60 minutos, que isso foi uma captura de liquidez. Olha essas duas barras. O mercado voltou, testou a região de fundo que era suporte, agora vira resistência, e devolveu esse movimento inteirinho na barra seguinte. E lembra que eu falei no começo do vídeo que após ele fazer essa quebra de estrutura aqui, o objetivo do preço seria buscar a mínima, o alvo do preço. Olha, após capturar essa liquidez, onde o mercado foi parar, exatamente na região da mínima do dia. E vejam que as barras vendedoras, todas barras fortes, todas barras direcionais. Olha esse movimento direcional do mercado seguindo a força do movimento macro. E eu quero que vocês observem também que nesse ponto aqui tínhamos uma região de suporte importante. Tínhamos esse topo rompido que era resistência, agora vira suporte, e também tínhamos a região de 50% macro do dia. Porém, vejam que essa compra aqui já estaria próximo dessa região de fundo rompido do movimento maior. E olha quantos gatilhos induzindo a compra apareceu nessa região. De fato, muita gente defendeu essa operação de venda querendo compras, ou seja, que o mercado continue a tendência de alta, que ele corrigisse, parasse nesse ponto e continuasse rompendo topos. Porém, não foi isso que aconteceu. E a partir do momento que o mercado deixou o gatilho mais lindo comprador, os vendedores agiram logo, trucidando quem fez a compra nessa região. E logo após, o mercado brigou um pouco, voltou para a região de resistência que ele tinha segurado anteriormente e acelerou com um movimento de baixa, pagando o alvo técnico do dia que começou aqui nesse ponto. E agora eu quero que vocês entendam dois benefícios de se operar a favor desses movimentos. O primeiro deles é que operar a favor da tendência macro aumenta a sua probabilidade de pegar movimentos mais extensos. Isso significa que você pode lucrar mais em menos tempo. Para que tu quer pegar dinheiro difícil se você pode ter dinheiro mais fácil? O segundo grande benefício é a redução de erros emocionais. Quando você tenta operar contra o movimento macro, os pullbacks costumam ser menores e mais erráticos. E isso pode lhe gerar mais perdas e mais frustrações. Vejam aqui nesse movimento de baixa que toda vez que o mercado tentava corrigir, eram movimentos muito fracos, mas quando ele engatava a venda, ele descia com muito mais força do que corrigiu. Aqui nesse ponto, vocês podem ver que até teve uma quantidade considerável de compra. Porém, quando os vendedores entraram, eles simplesmente massacraram esses compradores aqui, sem dó nem piedade. Uma venda aqui, gente, é dinheiro fácil, é dinheiro rápido e é dinheiro fluido. E você pode estar se perguntando como identificar esse movimento principal. O primeiro ponto é, olhe para gráficos maiores, como por exemplo o gráfico diário. Você consegue ver aqui claramente, sem nenhuma dúvida, que o preço está descendo. Não precisa ser um expert para enxergar isso. O preço está claramente caindo. Você já tem uma direção, então, definida. O segundo ponto é padrões de topos e fundos. Nesse caso, como o mercado está descendo, isso porque você já identificou no olhômetro, você quer
padrões de topos e fundos mais baixos. Topos e fundos descendentes é uma característica de um mercado que desce. Enquanto o mercado não deixar de fazer topos e fundos mais baixos, ele continuará descendo. Vejam aqui que o mercado, o índice, só vem fazendo isso e ele não violou nenhum topo nenhuma vez e por isso ele continuou descendo. E para que você tenha a certeza que esse movimento é um movimento direcional de baixa, caso você ainda não tenha tido, é só você olhar o tamanho e a velocidade das barras. Olhe o tamanho das barras vendedoras em comparação com as barras compradoras. Olha o tamanho desse bitelo aqui. Essa barra aqui é imensa e nenhuma barra no movimento de baixa compradora teve o tamanho dessa barra. Essa barra é uma barra grande, ela é fluida e direcional. E as demais barras seguiram o mesmo padrão, demonstrando forte continuidade. Ou seja, seguir o movimento principal é como ter o vento ao seu favor. Os trades fluem menor, são mais consistentes e você evita desgastes desnecessários. E lembrem da regra de ouro. Não é porque você opera a favor da tendência macro que você não tomará stops. Você vai tomar sim, mas tenha certeza que ao longo prazo sua taxa de acerto será muito maior e você também não vai ficar passando raiva desnecessária, nem tendo muita dificuldade para colocar aquele dinheirinho no bolso. Logo, se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com outros traders que precisam entender a força de operar a favor da tendência. Deixa seu comentário aqui embaixo se você é aquele cara que gosta de surfar esses movimentos ou se você é o corajoso que gosta de operar contra as tsunamis e ser extremamente radical. Tô doido. Lembre-se, o mercado ele sempre nos dá pistas. Cabe a nós aprender a segui-las e nadar em direção à correnteza. A gente se vê no próximo vídeo.